Répteis. A classe Reptilia, que vem do grego reptium, a qual contempla os répteis, é um grupo de animais vertebrados e ectotérmicos, ou seja, eles não possuem um mecanismo interno que regule sua temperatura corporal. Por isso é muito comum a gente ver jacarés, crocodilos e tartarugas expostos ao sol. E é também a partir das características ectotérmicas dos répteis que surgiu a expressão largateando, que quer dizer quando estamos descascando ao sol. Essa condição limita sua localização em habitats trópicos e subtrópicos do planeta. Por isso, não encontramos répteis na Antártica. Agora eu vou falar sobre suas características físicas e seus habitats. Os répteis são vertebrados, ou seja, possuem espinha dorsal, com exceção das cobras. A maioria dos répteis possui 4 patas. Seu tamanho é muito variável. Alguns lagartos e cobras têm menos de 5 centímetros de comprimento, enquanto os maiores crocodilos e as cobras piton e sucuri podem chegar a 9 metros de comprimento. O maior lagarto que existe é o dragão de Komodo, que chega a medir mais de 3 metros. Tartarugas marinhas podem ter mais de 2 metros de comprimento. Os répteis têm pele seca, coberta por escamas. Escamas são dobras endurecidas da camada externa da pele, ou seja, as escamas das várias espécies de lagartos são sobrepostas. Em cobras e crocodilos, elas são dispostas a lado. As camas também recobrem o caso das tartarugas. Os répteis trocam as escamas ao longo da vida. A frequência dessas trocas ou mudas varia entre as espécies. As cobras fazem a muda de todas as escamas de uma só vez, e os lagartos, as tartarugas, os jacarés e os crocodilos trocam as escamas uma a uma ou em partes. Enquanto aos seus habitats, os répteis podem ser encontrados em todo o mundo, exceto em áreas muito frias. O maior número e a maior variedade de répteis encontra-se nos países de clima tropical, como o Brasil. Esses animais podem viver na terra, em árvores, em túneis subterrâneos ou na água. Em geral, as tartarugas vivem na água, mas podem fazer rápidas incursões pela terra. A maior espécie de tartaruga marinha, também conhecida como tartaruga de couro, chega a medir 10 metros de comprimento. Os jabutis vivem apenas na terra. Os jacarés e os crocodilos passam a maior parte do tempo na água, mas também se aventuram fora dela. Em sua maioria, os répteis têm maior atividade durante o dia, quando está mais quente, e repousam à noite, quando está mais frio, mas, como para toda regra há exceção, existem alguns grupos que caçam seu alimento à noite. A maioria é carnívora, se alimentam desde insetos até outros vertebrados. Algumas espécies são herbívoras, comem plantas, vegetais, e ainda existem as onívoras que comem de tudo um pouco. Respiração e circulação de sangue. A respiração dos répteis é pulmonar. Os seus pulmões são mais desenvolvidos do que o dos anfíbios, apresentando dobras internas que aumentam a sua capacidade respiratória. O pulmão fornece aos répteis uma quantidade suficiente de gás oxigênio, o que torna dispensável a respiração por meio da pele, observada nos anfíbios. Aliás, com a grande quantidade de queratina que apresenta, a pele torna-se praticamente impermeável, o que impossibilita a aquisição de gás oxigênio. O coração da maioria dos répteis apresenta 2 átrios e 2 ventrículos, parcialmente divididos. Nos ventrículos ocorre mistura de sangue oxigenado com sangue não oxigenado. Nos répteis crocodilianos, crocodilos e jacarés, os 2 ventrículos estão completamente separados, mas o sangue oxigenado e o sangue não oxigenado continuam se misturando, agora fora do coração. A alimentação e a digestão. Em sua maioria, os répteis são animais carnívoros. Algumas espécies são herbívoros e outras onívoros. Eles possuem sistema digestório completo. O intestino grosso termina na cloaca. Os sentidos. Os répteis possuem órgãos dos sentidos, tal como os seres humanos, que lhes permitem, por exemplo, sentir o gosto e o cheiro das coisas. Os olhos possuem pálpebras e membrana nictitante, que auxiliam na proteção dessas estruturas. Eles têm glândulas lacrimais, fundamentais para manter a superfície dos olhos úmidas fora da água. Destacamos aqui uma estrutura existente entre os olhos e as narinas das cobras, chamada fosseta loreal. Ela possibilita que a cobra perceba a presença de outros animais vivos por meio do calor emitido do corpo deles. Embora os répteis não tenham orelha externa,
Alguns deles apresentam um conduto auditivo externo e curvo, que fica embaixo de uma dobra da pele de cada lado da cabeça. Na extremidade de cada conduto auditivo situa-se o tímpano, que se comunica com a orelha média e interna. Vários experimentos comprovam que a maioria dos répteis é capaz de ouvir diversos sons. Bom, eu vou falar um pouco sobre a reprodução. Outra adaptação importante à vida no ambiente terrestre é a fecundação interna, independente da água, no qual os gametas ficam protegidos das influências do meio externo. As fêmeas são geralmente ovíparas, isto é, quando fecundadas, põem ovos e os embriões se desenvolvem dentro deles, portanto fora do corpo materno. O desenvolvimento embrionário ocorre inteiramente no interior de um ovo dotado de casca protetora calcária porosa, que permite a ocorrência de troca gasosas. Uma bolsa cheia de líquido, a vesícula amniótica, garante o desenvolvimento do embrião em meio aquoso. Uma vesícula vitelínica repleta de reservas alimentares. O vitelo garante a sobrevivência do embrião com alimentos provenientes do óvulo. E para completar a eficiência desse novo método reprodutivo, uma bolsa excretora, o alantoide, recolhe o ácido úrico e o imobiliza na forma de cristais, que não interferem na vida do embrião. Alguns lagartos e cobras peçonhentas podem ser ovovíparos. O ovo é posto pela fêmea depois de permanecer durante um certo tempo de desenvolvimento do embrião dentro do corpo da mãe. Ovivíparos. O desenvolvimento do embrião ocorre totalmente dentro do organismo da fêmea.